Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esdras, capítulo de número 3, do primeiro versículo ao versículo 7º. Do primeiro ao 7º. Esdras 3, do primeiro ao 7º. Está escrito assim: Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sob as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia, e depois disso, o holocausto contínuo e o sacrifício das festas de lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Vamos pedir a bênção do Senhor mais uma vez. Senhor, abençoe-nos nessa noite, fale conosco, nos instrua conforme a sua santa palavra e que saiamos daqui cheios de reflexões, de projetos, de propósitos para a nossa vida como um todo. Que nós não ouçamos apenas o texto, mas que por meio do texto tenhamos firmes resoluções em relação à nossa própria vida, a fim de fazer dela a melhor possível, com as condições que o Senhor mesmo tem nos dado. Abençoa-nos então, ó Pai bendito, para que sejamos bem-sucedidos nessa tarefa de aprender com sua palavra e praticar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A história de Israel é marcada por ciclos. E esses ciclos na história de Israel, eles sempre passam por queda e juízo, e depois arrependimento e restauração. O livro de Esdras relata um desses vários momentos das Escrituras. E esse momento relatado no livro de Esdras, e em específico no texto que nós lemos, mostra o retorno. Então, após a queda, houve o juízo, foram enviados para a Babilônia, se arrependeram, e agora é o momento de restauração. É o retorno dos exilados para a reconstrução de Jerusalém, e principalmente para reconstruírem o templo e retomarem a adoração. O rei Ciro, usado por Deus, servo do Senhor, conforme nos diz Esdras capítulo 1, do versículo 1 ao 4, permitiu que os judeus voltassem à sua terra. Mas quando eles voltam, e aqui é este o cenário, o que eles encontram é uma cidade inteira em ruínas. Eles encontram um templo destruído, mas principalmente um povo que precisava ser restaurado espiritualmente.
lendo o profeta Jeremias, a gente fica sabendo que somente os mais pobres foram deixados em Jerusalém, em Judá, em Benjamim, no Reino do Sul, e que mesmo recebendo vinhas do comandante da guarda de Nabucodonosor, mesmo recebendo terras, a pobreza foi mantida durante todos os 70 anos em que o povo estava cativo. Então é importante nós notarmos que o povo que ficou em penumbra, em pobreza, em dificuldade. Então, quando os judeus chegam até a terra prometida, eles se deparam com um cenário caótico de destruição e morte. O texto que nós lemos vai nos ensinar algumas coisas a partir desta visão, desse cenário que precisa de restauração. O que o texto vai nos ensinar? Que toda restauração começa pela adoração. Esse é o ponto-chave. Nada é restaurado sem antes a adoração ter sido restaurada. Segunda coisa, para a restauração é necessária unidade. Sem concordância é impossível qualquer construção. A própria Escritura nos diz isso: poderão andar dois juntos se não houver entre eles comum acordo? Não dá. Ló e Abraão experimentaram esse tipo de separação. Paulo e Barnabé também. Não dá sem unidade para reconstruir nada. E em terceiro lugar, nós veremos que as adversidades não são empecilhos grandes o suficientes para nos impedir que nós nos devotemos ao Senhor. Mas antes de a gente falar de templo, de reconstrução, de cidade, de reconstrução física, a grande questão que permeia toda a nossa reflexão é: o nosso coração foi restaurado o suficiente para que a gente possa adorar a Deus em espírito e em verdade em todo o tempo? Essa é a grande pergunta. Deus já restaurou a minha vida suficientemente para que eu o adore de verdade? Ou ainda existem áreas que precisam de restauração? O tema da nossa reflexão nessa noite é a restauração da adoração, quando Deus reúne o seu povo. E a gente precisa saber que antes de Deus erguer muros e paredes, Ele reconstrói coração. Antes de Deus reconstruir qualquer coisa, Ele restaura a unidade. E antes dele gerar as melhores condições, Ele nos faz fortes em meio às adversidades. O texto começa mostrando essa unidade do povo de Deus. Dá uma olhada no versículo 1 comigo. Em chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Bom, o texto começa nos dizendo que nós estamos no mês das grandes festas judaicas, que é o 7º. O 7º mês é o mês da festa dos tabernáculos. É o mês em que se comemora o dia da expiação. E o povo já estava no território, na terra prometida. O texto diz que os filhos de Israel já estavam nas cidades. Então eles já estavam de posse da propriedade. Mas o texto também vai nos dizer que o povo se ajunta. Olha que coisa interessante. Eles haviam voltado para as cidades, estavam já seguindo o calendário litúrgico, o calendário do povo de Deus. Era o tempo das festas, e então um mover começa a agir no coração deles, e esse mover vai fazer com que eles se juntem
em unidade e propósito. Há uma união de propósito aqui. E esta união de propósito não poderia ser em outro lugar senão em Jerusalém, porque em Jerusalém foi o centro da adoração durante toda a história do povo de Deus. Então eles voltaram para a terra prometida, estava cada um seguindo a sua vida, chegaram os meses ou o mês das festas e o povo, impulsionado pela própria mão do Senhor, vai se juntar como um só homem para regressar à sua atividade cultica ou à sua atividade de adoração. A gente deve entender que o exílio dispersou o povo, humilhou o povo e enfraqueceu Israel. Mas não fez com que o povo se esquecesse do Senhor. E esse é um ponto maravilhoso. Mesmo quando o povo sentava às margens dos rios da Babilônia e choravam, como nos diz o salmista, como nos diz Daniel, mesmo em cenários como esse, o povo não se esqueceu do Senhor. E como que a gente fundamenta isso? Ora, assim que eles regressaram, o primeiro ato não foi político, o primeiro ato não foi militar, o primeiro ato não foi social, o primeiro ato foi espiritual. Eles não se reuniram para falar de estratégias, não se reuniram para falar de arquitetura, não se reuniram para falar de edificação, eles se reuniram para adorar. Reunidos em unidade, como um só povo, não em torno de projetos. Essa deve ser uma certeza nossa. Nós devemos nos unir em torno do Senhor e não em torno de projetos. Todas as vezes que a gente se reúne em torno de projetos, a gente tem a tendência de se frustrar no meio do caminho. Mas quando nós nos reunimos ou como povo de Deus, em torno da presença de Deus, nós somos capazes de executar projetos dos mais incríveis, como no caso aqui, a reconstrução do templo e da própria cidade que havia sido destruída. Toda divisão gera enfraquecimento. Toda intenção de unidade em torno do Senhor gera fortalecimento. Então, no versículo de número 1, nós temos essa unidade sendo construída em torno do Senhor. No versículo de número 2, nós temos o propósito desse ajuntamento. Eles se ajuntaram para quê? Ora, para restaurar a adoração. Olha comigo o versículo de número 2. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e os seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Bom, a liderança, tanto política quanto religiosa, e aqui a ideia de Jesua e a ideia de Zorobabel, é a divisão, o sacerdócio e o herdeiro do trono, ou aquele que seria posto no trono. Nós temos uma unidade das esferas de Israel, da esfera política e da esfera religiosa. E esta unidade, enfatizada no versículo de número 1, mostra o seu objetivo central. Eles edificaram o altar do Deus de Israel. Por que eles se juntaram? Para edificar o altar do Deus de Israel. Por que eles se mobilizaram no 7º mês, no mês das festas? Eles se mobilizaram para restaurar a sua comunhão e intimidade com Deus. E note que eles não fizeram isso a partir da própria cabeça, nem das próprias ideias. Eles edificaram o altar para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito
na lei de Moisés. A restauração da adoração foi feita segundo os padrões divinos e não em relação à criatividade humana. O povo se reúne ao redor de Deus para restaurar a adoração, mas toda adoração só será restaurada se ela estiver embasada nas Escrituras. A adoração que Deus recebe não é segundo a nossa criatividade. A adoração que Deus recebe é segundo a prescrição escriturística, ou em outras palavras, é segundo as Escrituras. Então o que nós temos aqui? Nós temos aqui que o primeiro ato dos líderes espirituais e políticos da nação não foi reconstruir muros e estruturas, mas restaurar o altar. E restaurar o altar, meus irmãos, é o símbolo de comunhão de Deus com o povo e do povo com Deus. Restaurar o altar é restaurar a centralidade de Deus na vida de todas aquelas pessoas. É restaurar o culto ao Deus verdadeiro. É importante que nós tenhamos esse mesmo entendimento que eles tiveram. E que entendimento era esse? Que a adoração precisava ser reordenada, restaurada, antes que qualquer pedra fosse colocada no templo. Isso é fantástico. A adoração deve ser restaurada antes dos nossos projetos de edificação. Sempre é assim. No seu casamento, antes de restaurar o casamento, restaura a adoração. Na sua empresa, antes de restaurar a vida financeira da empresa ou qualquer outra área, restaura a adoração. Nos seus projetos, na educação dos seus filhos, nos seus planos pessoais, nos seus anseios particulares, antes de colocar a mão na massa, restaura o altar, restaura o centro da adoração, restaura o símbolo de comunhão de você com Deus e de Deus com você. A verdadeira adoração, ela é o princípio da restauração. E a verdadeira adoração não pode ser inventada, ela deve ser sempre obedecida. Então, de forma muito prática, a gente deve entender que o fogo do altar vem antes do ouro do templo. O fogo do altar vem antes dos projetos pessoais. O fogo do altar vem antes dos anseios particulares. O fogo no altar vem antes de qualquer propósito que o ser humano queira fazer ou executar, mesmo que estes sejam feitos para Deus. Eles se juntaram para restaurar a adoração. E em que cenário eles restauraram a adoração? Ora, a adoração foi restaurada em meio à adversidade. A fé estava sob fogo inimigo, estava sob ataque. Olha comigo o versículo de número 3. Firmaram o altar sob as suas bases e, ainda que estavam ou estivessem sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre o altar holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Bom, o altar foi firmado, foi reconstruído no mesmo lugar do original, é o que diz, sob as mesmas bases. Então ele foi feito exatamente no lugar que Deus havia mandado fazer. Ele foi feito para o fim que Deus tinha feito ou ordenado que ele fizesse. Ele foi restaurado sob os mesmos moldes, só que o cenário ao redor é completamente diferente. Porque diz o texto que eles estavam sob o terror dos povos de outras terras. Ora, meus irmãos, de maneira muito simples, nós devemos entender que a reconstrução aconteceu em meio ao medo, em meio ao pavor, em meio ao horror, em meio às incertezas de sucesso. Mas uma coisa é fabulosa que esse versículo nos mostra, que os holocaustos foram mantidos de manhã e de tarde pelo tempo que foi necessário.
mesmo com medo, a adoração não foi interrompida. Mesmo com a oposição evidente, eminente, mesmo com a presença dos inimigos, mesmo com o medo, mesmo com as incertezas, ao invés do povo recuar, eles continuaram sacrificando a Deus. Isso nos ensina muitas coisas. Por exemplo, a adoração verdadeira não depende de circunstâncias favoráveis. E olha como a gente não compreende isso na prática. Quando a gente está com crise conjugal, a gente para de vir à igreja, a gente para de orar junto, a gente para de fazer as atividades religiosas. E por que a gente para? Porque a gente entende que não tem as circunstâncias favoráveis para manter o culto, para manter a adoração, para manter a oração, para manter o jejum, para manter a leitura bíblica. E, irmãos, esse é o maior engano que o diabo pode colocar na nossa cabeça. Dizendo, como você não tem as circunstâncias favoráveis, não adore a Deus de maneira integral. A verdadeira adoração não depende das circunstâncias favoráveis. E mesmo que as circunstâncias sejam medo, a gente deve entender que o medo pode nos cercar, mas nunca será capaz de nos destruir, nem de nos paralisar. Quando a gente olha para o texto, a gente deve fazer uma reflexão em nós mesmos. Quais circunstâncias têm nos impedido de adorar a Deus? Ou melhor, que circunstância eu estou esperando para restaurar a adoração? Qual é o medo que tem me feito paralisar? Qual é a incerteza que paira sobre mim, que me impede de obedecer? O texto aponta para nós e para o nosso próprio coração. E qual é o segredo para vencer isso? Ora, meus irmãos, a alegria da adoração vence o medo. Lógico que vence o medo. Vence o medo, vence a incerteza, vence a insegurança, vence as circunstâncias. Olha comigo o versículo de número 4. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disso, fizeram holocaustos contínuos, sacrifício de festa de luas novas e de todas as festas do Senhor. E o povo que vivia em pobreza absurda passou a trazer ofertas voluntárias. O povo voltou a adorar a Deus. Essa força fez com que eles se lembrassem da provisão de Deus no deserto. Era isso a festa dos tabernáculos. Nós ouvimos isso no Evangelho de João. A festa dos tabernáculos representava Deus protegendo o povo, enviando água, fogo, codorniz, maná, cura, até para picada de escorpião e de serpente. A festa dos tabernáculos rememorava um período extraordinário em que a mão de Deus esteve sobre o povo. Então o povo volta a adorar e começa a reviver aquilo que traz esperança. E essa é a chave da vitória. Essa é a chave para a reconstrução. Voltemos à adoração, porque no ato de adorarmos, nós passaremos a celebrar aquilo que nos manteve vivo. Quando o coração do povo se volta para Deus, a alegria da adoração se torna maior do que qualquer ameaça externa. Grava isso, meu irmão. A verdadeira adoração transforma medo em confiança. A verdadeira adoração transforma incerteza em certeza. E o texto diz que eles fizeram isso desde o primeiro dia do 7º mês e fizeram isso durante todo o tempo que tinham que fazer. Ofereceram holocaustos durante todo o período, em todas as festas. O povo que estava com medo, agora é corajoso para manter o culto a Deus contínuo, o ano inteiro.
É fabuloso isso. A gente deve se juntar por causa de Deus, não por causa de projetos. Antes dos projetos, a adoração. A adoração não pode ser restaurada somente quando as circunstâncias forem favoráveis. E à medida que restauramos a adoração, restauramos a nossa própria confiança. E aqui há um ponto no texto que me chama muita atenção, que é o ponto principal da nossa fé. Olha comigo o versículo de número 6. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. A adoração vem antes até mesmo da habitação do Deus Todo-Poderoso. A adoração precede o templo. Olha que coisa espetacular. Bom, mas isso é autoevidente nas Escrituras, porque Deus restaura a adoração ao nome dele em Abrão sem haver tabernáculo. Deus restaura a adoração em Isaque sem haver tabernáculo. E faz o mesmo com Jacó. Somente no deserto, centenas de anos à frente, é que Deus vai instituir o tabernáculo. A adoração não depende da habitação. A gente não precisa de templos. A gente não precisa de igreja para restaurar a adoração. O culto começa antes da estrutura física. Entenda isso, a verdadeira adoração não depende de prédio. Você restaura a adoração na sua casa. Você restaura a adoração no seu quarto escuro. Você restaura a adoração na sua cozinha, no seu ambiente de trabalho. Você não precisa de nenhum tipo de edificação. A gente às vezes acha que a gente precisa de uma série de condições. A gente precisa estar no melhor momento da nossa vida, a gente não pode ter oposição, a gente não pode ter medo, e a gente precisa estar na igreja. Ora, meus irmãos, o texto acaba com isso tudo de uma vez só. O povo de Israel está nos ensinando, nesse momento que Deus está reconstruindo a história deles, o povo de Israel está nos ensinando que Deus não precisa de prédios, que Deus não precisa de circunstâncias. O que Deus quer é o nosso coração. E ao buscar os nossos corações, Ele os encontra onde houver contrição e arrependimento. E para que você tenha o coração contrito e se arrependa, você pode fazer isso em qualquer lugar. Às vezes no carro, às vezes no trânsito, às vezes na madrugada, às vezes no banho. Saberá Deus em que lugares Ele há de nos encontrar. A adoração não precisa de estrutura. A adoração precede a construção. E se esse lugar que nós estamos aqui, chamamos de igreja, for abandonado, ele não passa do edifício vazio, porque Deus habita no coração dos homens, não em prédios feitos por mãos humanas. O culto genuíno só precisa de um coração quebrantado e mais nada. Qual é o efeito do coração quebrantado? Ora, um coração que se quebranta, abre mão das suas posses e dos seus bens. É isso que nos diz o 7º versículo. Deram, pois, restauraram a adoração, restauraram as festas, restauraram a unidade. E totalmente restaurados, restauraram a generosidade, que sempre foi a marca do povo de Deus. O povo deveria ser generoso com as ofertas, devolvendo o dízimo, generoso com a plantação, deixando 1/10 da propriedade sem colheita,
não permitindo a respiga. Caiu uma vez, tem que ficar no chão, cuidando do quadrilátero da pobreza daquele tempo, que era órfãos, pobres, viúvas e estrangeiros. Quando Deus restaura a unidade, quando Deus restaura a adoração, quando Deus restaura a celebração, a vida volta nos seus eixos normais. 7º versículo. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também deram comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano a melhor madeira de cedro que existia. Ela veio do mar, veio até Jope. Eu tive a oportunidade de conhecer Jope, eu fui nessa cidade, uma cidade à beira-mar, uma cidade porta de entrada do mar Mediterrâneo. E lá em Jope, segundo aquilo que Ciro havia dito que eles podiam fazer, eles recomeçaram aquilo que nunca deveria ter parado, que era a adoração contínua na casa do Senhor. O povo ofereceu recursos voluntariamente, nenhuma arma na cabeça, nenhuma chantagem emocional, nenhum líder aqui obrigando as pessoas a darem, senão elas iam morrer nos seus delitos e pecados, nada disso. Simplesmente, voluntariamente, resolveram investir na reconstrução física. Grava isso, pelo amor de Deus, quando a adoração está restaurada no nosso coração, a gente investe tudo que a gente tem para reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído. Quando a adoração já ocupou o seu lugar, as outras coisas são uma consequência. E eu vou dizer mais, uma mera consequência das nossas ações. A generosidade aqui reflete o coração adorador, reflete o coração dadivoso. E um ponto central nesse último versículo, eles não apenas adoraram com os lábios, mas passaram a adorar com suas ações. A restauração não foi uma restauração intelectual. Agora a gente passa a adorar a Deus segundo a lei de Moisés, aqui no altar, no mesmo lugar, com os mesmos ritos. Não. As ações deles, o esforço deles, foram buscar madeira de cedro no Líbano, saíram de Judá e foram até o norte de Israel, em Jope. Eles agiram, mostrando esforço, empenho, dedicação. A adoração sem entrega não é adoração completa. A adoração sem ação não é adoração bíblica. E o coração generoso é um coração que adora. E o coração que adora é um coração que é generoso. Aqui eu pergunto a vocês, nosso coração já restaurou a adoração? Essa foi a pergunta do início, não foi? Essa foi a pergunta do começo da minha exposição aqui. Essa era a pergunta principal de todo o texto. Nosso coração está restaurado para adorar? Se a sua resposta é sim, fica tranquilo. As coisas vão entrar no eixo. Tudo vai entrar no eixo. Tudo vai seguir o seu rumo. Vai dar tudo certo. Vai ter unidade, vai ter empenho, vai ter celebração, vai ter generosidade. Vai ter inimigo sim, vai ter problema? Vai ter. Mas o medo não vai paralisar ninguém e a gente vai vencer. Mas e o inverso? Se no nosso coração ainda não foi restaurada a adoração, meus irmãos, se isso não aconteceu, todos os nossos planos estão fadados ao fracasso. A gente não vai conseguir ter unidade na família se a adoração não for restaurada. A gente não vai conseguir ter unidade na igreja se a adoração não for restaurada. A gente não vai conseguir ter unidade na empresa se a adoração não for restaurada. A gente não consegue ter unidade em nada. A gente não consegue construir nem edificar
Porque sem a restauração do altar, os problemas e os empecilhos se tornam intransponíveis. Qual é a dica de ouro? Antes de erguer paredes, sejam elas quais forem, físicas ou não, erga o altar de adoração dentro do seu coração. A reconstrução começa pela adoração. E se isso for o que estiver no centro da nossa vida, vai dar tudo certo. E quando a gente deve restaurar o altar? Ora, meus irmãos, quando? Hoje, agora, hoje. Se ouvirdes a sua voz, não endureçai o vosso coração, como fizeram vossos pais lá em Meribá. Hoje, restaura hoje. Deus não espera que tenha tudo perfeito. Aliás, Ele nem disse que esperaria isso. Ele só espera que a gente seja fiel a Ele. E se a gente quer ver uma transformação na nossa vida, se a gente quer ver uma restauração, nós precisamos começar por aquilo que é essencial. E o essencial é restaurar o altar da adoração no nosso coração. Se o altar está no lugar certo, está tudo certo. Se o altar está no lugar errado, está tudo errado. Que Deus nos ajude a restaurarmos a adoração hoje, para que as outras coisas sejam mera consequência. Vamos orar, feche seus olhos. Ó Deus bendito, que texto incrível, que texto fabuloso. Deus reúne o seu povo para restaurar a adoração. E é isso que a gente quer. A gente quer sair daqui com firmes resoluções. A gente quer sair daqui com empenho e ânimo redobrado para fazer aquilo que precisa ser feito. E o que precisa ser feito antes de restaurarmos os nossos lares, antes de restaurar as nossas finanças, antes de restaurar a nossa carreira, antes de restaurar a nossa vida, antes de restaurar as inúmeras relações que nós temos em vida que estão quebradas ou danificadas. Antes de tudo, nós aprendemos hoje, e foi claro o suficiente para nenhum de nós sair daqui com dúvida. Hoje nós aprendemos que antes de restaurarmos coisas, precisamos restaurar a adoração. Isto é, o local de Deus na nossa vida, o altar do Senhor precisa ser reedificado. E é isso que a gente quer sair daqui com resoluções. Eu vou restaurar o altar da adoração no meu casamento. Eu vou restaurar o altar da adoração no meu trabalho. Eu vou restaurar o altar da adoração na minha carreira. E assim que esses altares estiverem prontos, e Deus estiver sendo adorado no seio da família, Deus estiver sendo adorado no seio da empresa, Deus estiver sendo adorado no centro da carreira profissional, política, acadêmica, espiritual, de quem quer que seja, quando essas coisas todas acontecerem, tudo mais acontecerá. Então que a gente saia daqui sabendo o que tem que fazer. E que a gente faça hoje o que precisa ser feito. Não sejamos tolos para deixar para amanhã aquilo que pode ser resolvido hoje. Nos dê a inclinação para gerar a humildade necessária e nos dê a força para gerar a garra necessária para fazermos aquilo que temos que fazer. Toma o teu lugar, Senhor. Assuma o centro da nossa vida. Porque as demais coisas virão a galope. É isso que a gente acredita. Porque é isso que a sua palavra nos ensina. Nós o adoramos em espírito e em verdade. E o fazemos em nome de Jesus. Amém.